E aí pessoas, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal nível 14 e é mais um da série de mitologias. E continuando, a gente, antes de entrar nas mitologias especificadas, que nós temos ali as suas dezenas de mitologias pelo mundo afora, nós vamos estar fazendo mais um vídeo falando de como a mitologia ela atua no nosso dia a dia. Muitas vezes ela atua sem que nós percebamos. Então, já fizemos o primeiro vídeo aí falando sobre a mitologia ter dado nomes aos planetas do sistema solar. Não foi um vídeo bem aprofundado, mas é porque existem centenas, dezenas de milhares de corpos celestes no nosso sistema solar e nós vamos estar aprofundando isso mais a hora que nós chegarmos nos nomes dos deuses da mitologia romana e as suas representações celestiais. É um capítulo que já está aí com seu roteiro pronto. E o que acontece? Nós vamos ali, já que nós somos um país que temos o idioma que deriva do latim, o latim que é uma língua mãe de vários idiomas, dentre eles português, espanhol, francês, italiano, e também nós temos ali uma coisa muito interessante. Eu separei duas bases, que elas são duas bases reconhecidas, tanto para os idiomas que são ali descendentes dos idiomas do latim, os idiomas latinos, e também os descendentes dos idiomas germânicos. A primeira base que eu quero estar apresentando para vocês sobre as origens dos nomes dos dias da semana é sobre as bases que são baseadas em cima do latim, que foi uma base estabelecida durante o período do Império Romano, os quais eles tiveram uma grande expansão territorial. E o que acontece historicamente falando, você sabe que quando um povo é conquistado, o conquistador ele impõe seus costumes, sua religião, sua moeda e todos aquilo que ele acha compatível para que aquele povo dominado seja um bom serviente, seja um bom servo, seja um bom conquistado, para se não dar os problemas. A gente sabe que no decorrer da história houve muitas e muitas guerras assim, entre povos, entre reinos, tribos, nações, e muitas vezes houve problema para se dirigir a nação. Por exemplo, todo mundo sabe, é lícito que todas as guerras que teve no mundo, os impérios duraram algum tempo e depois impérios caíram. Nós podemos ver aí, durante toda a história da humanidade, gigantescos impérios como o Império Mongol, o Império Persa, o Império Babilônico, o Império Egípcio, o Império Grego, o Império Romano, o Império Turco-Otomano, as navegações, nas épocas das grandes navegações, os grandes impérios, com as suas conquistas de terra, enfim. Depois isso é uma coisa para nossas outras playlists falando de história. Mas vamos então à primeira base de referência para os dias do nome da semana. Vamos começar pelo latim. Mas antes disso, roda a nossa vinheta. Bom, iniciando do latim então, vamos começar pela segunda-feira. O nome segunda-feira, ele vem de uma palavra latim que chama dies lunes, né? Que significa o dia da lua, tá? Então, o que acontece? O pessoal lá na época do Império Romano decidiu que a segunda-feira ia chamar dia da lua. Por quê? Porque o primeiro dia era o dia do sol, entendeu? Era um dia que era ali, de certa forma, em homenagem ao Sol Invictus, né, que era chamado Dia do Sol. Se eu não me engano, vem uma palavra que chama Dies Solis, e no italiano significa Domenico, que acabou originando domingo e Dia do Senhor. Então, o domingo é o dia do Sol
E a segunda-feira é o dia da lua, porque eram os dois astros mais visivelmente identificáveis a olho nu. Então o domingo era o dia do sol, era o dia solis domênico, e segunda-feira era o dies lunes, que era o dia da lua. Terça-feira era chamado dies martes, entendeu? Porque era tido como o dia de Marte, o dia de terça-feira. Então Marte, para você que sabe, é o planeta vermelho, que significa, representa o deus Marte humano, ou seja, o deus da guerra, o deus Ares na mitologia grega. Então era chamado dia de Marte. Na quarta-feira era chamado dies Mercuris, né? Para você que sabe, o dies Mercuris é o deus Mercúrio, né? É o deus Mercúrio, que é o deus mais rápido na mitologia romana, ou é o deus Hermes na mitologia grega. Os dois são equivalentes, porque a mitologia grega e a mitologia romana são a mesma. Elas só mudam os nomes, as origens são as mesmas, os personagens são os mesmos, as tragédias, os contos são todos os mesmos, né? E o dia de quinta-feira era chamado dies Iovis, que era o dia de Júpiter, que era o dia tido assim como o maior dia da semana, que era tipo o meio da semana. Então ele representava o maior dia da semana. E era também um dia que foi dado esse nome porque muitas pessoas, astrônomos, o pessoal assim, eles entendiam que era um dia que poderia haver precipitação de chuvas. E como Júpiter é conhecido como ter aquela grande tempestade ali, que é maior do que o planeta Terra, que dura mais de 300 anos, então Júpiter também é equivalente a Zeus na mitologia grega e é o deus dos trovões, dos raios, das tempestades, né? Então era conhecido como dies Iuvis, né? O dia de Júpiter. Sexta-feira era o dia de Afrodite, era chamado dies Veneris, que era o dia de Vênus, né? Vênus na mitologia romana, Afrodite na mitologia grega, que era tido assim como um dia da mulher, um dia do amor. Era um dia para você ir mais devagar, era um dia para você começar a relaxar, um dia para você começar a dar uma atenção ali para a esposa, para a família, para a companheira, coisa e tal. Então era um dia que eles entendiam que o final da semana estava chegando. E o sábado ele vem da origem judaica, da origem hebraica, né? Que é o chamado Shabat, que é um dia estabelecido pelas escrituras sagradas, tanto para quem é judeu, para quem é católico, cristão, para quem é seguidor dessa linhagem de forma de filosofia e pensamento cristão. Era o dia instituído. Olha o trem, ouviu o trem? Era o dia instituído para que fosse ali o dia de descanso. Então, era conhecido como sábado. Então, aí trouxe para você a linha de pensamento que ela define a origem dos nomes dos dias da semana do modo latino, do modo do Império Romano. Agora, vou trazer para você uma coisa interessante também sobre a raiz germânica. Começando aí para você ver o domingo. Domingo também era chamado dia do sol. Também era chamado dia do sol na mitologia, né, dessa raiz germânica. Então para você ver que tinha uma equivalência entre os dias. Também era chamado dia do sol, em homenagem ao deus romano Sol, que no grego era um nome. Haviam dois deuses sols, que eram tanto Hélios como o deus Apolo. Então os dois representavam o sol. Depois nós vamos estar trazendo um vídeo separando algumas divindades de várias filosofias e de várias mitologias que representam só o sol, para você ver como tem uma certa equivalência entre cada um deles. E segunda-feira, como é a língua germânica, é a língua mãe da língua alemã, do inglês, é a raiz dessas línguas. Segunda-feira ela é chamada de Monday, que também é o dia da lua. Para você ver, no latim também é a segunda, é dies lunes, né, que veio do latim dies lunes, e do germânico veio Monday, que é o dia da lua, é Monday, dia da lua. E era o segundo dia, tanto que o domingo também, voltando agora no assunto do domingo, o domingo é o Sunday, é o dia do sol, que também tinha uma equivalência
que o domingo, os povos antigos entendiam que o domingo era o dia do sol, era o maior dia, era o dia das festividades, era o dia que eles tinham que agradecer ao sol, era o primeiro dia da semana, era o dia onde a vida começava. E a segunda-feira era o dia da lua. Mas só que nas raízes germânicas, as coincidências só tem mais uma outra lá na frente. Agora, as equivalências já terminam por aqui. Por quê? Porque na terça-feira é chamada Tuesday, na raiz germânica é chamado dia de Tyr. Tyr era um deus nórdico, ele era irmão de Thor, filho de Odin, irmão de Baldur, e ele era um deus ali que ele tem uma importância muito grande na época do Ragnarok, na época que o lobo Fenrir, porque tinha uma profecia do lobo Fenrir, que ele ia matar Odin, coisa e tal. Então, para prender esse lobo Fenrir, Tyr, ele ofereceu a mão, enquanto o lobo mordia, arrancava sua mão, arrancava seu braço, eles conseguiram prender o lobo Fenrir. Mas isso é uma outra história, para quando a gente vê a filosofia nórdica, né, a mitologia nórdica. Mas se você ver na terça-feira, Tuesday era o dia de Tyr. Wednesday, quarta-feira, era o dia de Odin, era chamado o dia de Woden, Wednesday, então era o dia de Odin, que diferente ali da mitologia latina, dos nomes que vêm do latim, o maior dia era o dia de Jovis, que era o dia de Júpiter, que Júpiter era considerado como Zeus, o maior. Na mitologia nórdica, quarta-feira era o dia do maior. Então era o dia de Odin. Já na quinta-feira é Thursday, que é o dia de Thor. Thor era filho de Odin. E nós sabemos também, trouxe para você outro vídeo aí, logo no começo explicando alguma coisa de mitologia, que Thor ele é filho de Odin, que é um deus nórdico com uma deusa grega, chamada Gaia, que é a deusa representativa da vida, a deusa terra, a mãe da vida, né? E sexta-feira é Friday, que é o dia de Freya. Freya era uma irmã de Odin, era a deusa que ficava responsável pelo palácio de Valhalla para receber as almas dos vikings mortos com honra nas guerras, né? Para ajuntar o exército para o dia do Ragnarok. E no sábado era o dia de Saturday, era o dia de Saturno, entendeu? Então para você ver, era o dia que eles não cultuavam nenhum deus, eles cultuavam simplesmente um planeta ali que achava que fazia parte da família dos nove reinos. Depois a gente vem com a explicação melhor lá pra frente, né? E o domingo, como foi dito, era o Sunday, era o dia do sol invicto, era o dia do maior de todos, era o dia do sol, era o dia daquele que todo dia se levantava, entendeu? Você sabia que existiam essas origens para os dias da semana? É claro, existem muitas outras, existem origens indianas, existem origens chinesas, existem origens nipônicas e outras coisas. Mas como nós somos falantes do português, da língua portuguesa, e nós somos também pessoas que vivemos num mundo onde o inglês é a língua mãe dos negócios, da tecnologia, coisa e tal, achei por interessante trazer essas duas raízes para que você ficasse conhecendo. E aí, gostou do nosso vídeo? Vale aquele joinha, entendeu? Se você está assistindo a gente pela primeira vez, pensa em vir fazer parte dessa família, dá um like, se inscreva, compartilhe, deixe sua sugestão, deixe sua dúvida, comente. Você é muito bem-vindo para fazer parte dessa família, porque o objetivo do nosso canal é disseminar o conhecimento. Então vem com a gente para você saber das coisas, deixa a sua dica para a gente aprender com você também, porque nós não sabemos tudo, nós apenas somos pessoas esforçadas que entendemos, aprendemos e não deixamos o conhecimento parado. Então vem com a gente. Olha, quero deixar o meu forte abraço para você que está acompanhando nossas playlists. Dê sua sugestão, se você tem interesse no assunto, deixe sua sugestão, nós faremos um levantamento. E nunca esqueça uma coisa, sempre carregue isso para a sua vida, absorver todas as coisas e retende o bem. Beleza, pessoal? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, aquele forte abraço. Fui.